Olá, meus amigos, muito bom dia. Satisfação imensa, né? Sempre temos que colocar essa questão. Eu fico muito grato e sou muito grato a Deus por me oportunizar, né? A toda semana vim fazer essa breve reflexão, né? Sobre o que Emmanuel nos relata, a sua reflexão sobre as passagens do Cristo. Então a gente pode dar essa humilde contribuição aqui, refletindo com os amigos queridos, né? A quem eu tenho muita saudade. E eu fico muito feliz e sempre peço a Deus, quando vou entrar para começar a fazer essas reflexões, encontrá-los, né, sempre com muita saúde, muita paz, muita harmonia em seus lares. Então, hoje nós vamos conversar sobre a lição número 78 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, né? E é uma passagem bem complexa, né? É uma discussão que vai ter sobre a questão, o título que os teólogos dão nessa perícope é Vosso Pai. Vai haver uma discussão entre eles vão alegar que não são filhos bastardos, são filhos de Abraão. Então essa questão, a temática, né, a descendência de Abraão, e a questão quando Jesus coloca, né, as suas alegações, os seus ensinos, ele vai falar então que o filho legítimo, ou seja, aquele que está em sintonia com o pai, não é? Ele entende a linguagem do pai, não é? Então, o pai, não é? Além de entender a linguagem do pai, ele tem uma compreensão, né, dos seus ensinamentos, mas acima de tudo ele acata as suas ordens, não é? Ele cumpre a vontade do Pai. E a literalidade da lei, no sentido que Jesus vai fazer a crítica, né? Isso acontece e Jesus fala, porque vós não entendeis minha linguagem, e porque vós não escutais as minhas palavras, não é? Porque a prioridade não pode ser o legalismo da lei, a literalidade, não é? Uma lei excludente, né? Seletiva, não é? Que a descendência de Abraão, que Abraão cumpriu a vontade do Pai, não é? Eles estão invertendo esse papel. As pessoas primeiro, os seguidores primeiro, têm que seguir, não é? A ortodoxia das suas leis, dos seus princípios, dos seus reajustes da lei, não é? Para depois seguirem a Deus. Então nós vamos comentar o versículo no capítulo 8 de João, o versículo 45, que lá está escrito dessa forma: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Porque eles sabem, Jesus está falando aos entendidos da lei, aos fariseus, aos doutores da lei, aos escribas, né? Eles sabem, eles entendem, mas não interessa para eles. Isso quebraria se eles entendem, porque eles entendem, mas se eles demonstrassem que criam em Jesus, né, nos ensinamentos do Cristo, isso iria mudar o status quo da condição deles. Eles iam perder, né, ou teriam que se colocar como iguais aos demais da sociedade, não é? As viúvas, os pobres, os órfãos, os sofredores, os doentes, não é? Ou seja, eles teriam que abdicar, né, das suas condições econômicas, sociais, de privilégio, de títulos e uma série de situações. Então não era interessante. Então eles nunca vão escutar Jesus. Nunca vão escutar. Só iremos escutar, eles só escutariam, e nós só vamos escutar quando houver uma mudança, uma transformação. E Emmanuel vai ser muito sucinto no título que ele vai dar a esse capítulo, é muito claro. Ele vai dar, a leitura que ele vai fazer é baseada em verdades e fantasias. Então a verdade está clara naquilo que o Cristo colocou, naquilo que o Cristo está abordando, que ele está falando, ele está afirmando, ele está ensinando através da pedagogia do amor, a verdade. Mas eles preferem, como nós também preferimos até hoje, seguir caminhos de fantasias, não é? De ilusões. Então vamos começar a fazer a leitura de Emmanuel e fazer o nosso comentário para entendermos melhor uns com os outros. Emmanuel diz: o mundo, né?
o nosso mundo material, o nosso planeta, sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Ou seja, eles são propagadores de ruídos mesmo, ruidosamente, né? de ruídos. Né? Eles não são claros nas suas passagens, né? E eles expõem fantasias que agradam a grande maioria, porque a verdade choca, a verdade exige uma série de mudanças, de transformações. Ela nos cobra alguma coisa. A verdade é como Paulo vai colocar no capítulo 13 lá da primeira carta aos Coríntios, ela clareia aquele espelho, não é? Porque ele diz, né, agora vemos as coisas, enxergamos a verdade como enigmas no espelho, ou seja, um espelho obtuso, né? um espelho que não tem as imagens claras. Mas a verdade vai transformando, ela vai aclarando aquele espelho e nós vamos vendo então a imagem da verdade. Então a verdade não interessa, é melhor continuarmos nesse plano da ilusão e dos enganos. E com isso vamos enganando as massas também, condicionando, alienando as massas e o povo, né? E aqueles que querem mudar vão ser os grandes sofredores, né? As consequências maiores aqui no plano terra estarão para esses, mas no plano espiritual a coisa inverte, né? Então nós, como nos ensina Emmanuel no livro Fonte Viva, nós só podemos, né, abolir o cativeiro da ilusão, né? Esse cativeiro da ilusão, porque a ilusão ela é fomentadora de quê? Ela nos alimenta, ela nos preenche de quê? Não é? A ilusão da ignorância. Nós temos conhecimento intelectual, como eram homens sábios, não é? Mas eles se alimentavam da ignorância da própria condição, não é? Optavam por se distanciar da verdade e criar um caminho paralelo à verdade, não é? Então, da ignorância, então qual era a ignorância que predominava? A ignorância do caminho espiritual. Né? Eu vou caminhando, me aclarando no sentido do caminho do mundo material, mas vou me tornando um ignorante, aquele que desconhece a trilha do caminho espiritual, porque está optando por outro caminho, não é? Então, nós percebemos, né? São aqueles que percebem, né? Mas não ouvem. Eles escutam, percebem, trazem para dentro de si, mas não querem ouvir, recusam. A capacidade de racionalização e de entendimento eles têm, mas recusam de forma criteriosa e racional, né? Sabendo o que estão fazendo, eles recusam, né? Ou seja, eles informam-se, eles procuram saber, eles estudavam, eles ouviam o que Jesus dizia, eles refletiam, reuniam-se em grupos para debater o que Jesus falava, né? Mas se recusavam a entender. Eles não entendiam porque se recusavam a entender. Então, o caminho da ilusão é uma válvula de escape da verdade, não é? É uma forma de nós nos distanciarmos da verdade. Então, prossegue Emmanuel, olha, é comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, cheio de retóricas, de discursos eruditos, que convencem realmente, né? Quem não tiver interessado na verdade, se deixa levar pelos caminhos das ilusões, não é? Que prometem milagres e maravilhas, olha isso. Esses merecem das criaturas grande crédito. Nossa, se estiver nos favorecendo, não importa por quanto tempo. Só que, às vezes, esse favorecimento, essa pseudo-alegria, satisfação e contentamento, dura, às vezes, horas ou um dia ou dois. Aí depois nós vamos precisar das fantasias de novo, das ilusões, não é? Para nos alimentar. Esse merece das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens. Não é? Nos escondermos atrás de nós mesmos. Não é? Tornarmos, optar não pela transparência, não é? Mas por permanecermos às escuras em nós mesmos. Não é?
Preferimos manter a consciência às escuras do que aclarar o nosso raciocínio com a verdade, não é? A ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento, não é? Não acontece o mesmo, não é? Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que seja. Através de todos os tempos, esses últimos, não é? A sociedade reservou a fogueira, ó, o veneno, a cruz e a punição implacável. Nós sabemos na história, né? Os interesses das religiões institucionais, do poder econômico, do poder político, que eram aliados a essas instituições que sempre tiveram no topo da pirâmide do estamento social, não é? Da pirâmide social, sempre eles estiveram em acordo para estarem no topo, controlando as massas e o povo, fazendo com que esses permanecessem na ignorância, e aqueles que tentavam aclarar a verdade geralmente eram excluídos ou punidos por essas torturas e levados finalmente à morte, né? Então eles são proclamadores, anunciadores apenas de aspectos da verdade. Essa é uma das explicações do mito da serpente. A serpente não fala nunca uma verdade e nunca uma mentira, ela só fala meias verdades e meias mentiras, para nos deixarmos no caminho do conflito, da contradição, para ficarmos nos debatendo uns com os outros. Não é? Aí não optamos pela ilusão, não é? De verdades, e muito mais do que isso, de verdades provisórias, porque a ilusão é muito curta, e quando retornamos ao caminho da realidade, o custo cada vez mais vai ser mais oneroso, não é? Então, são ângulos da verdade que são mostrados, apenas pequenos ângulos da verdade que eles disseminam, que não mudam, não transformam ninguém, não transformam a nós mesmos e nem transformam a nossa morada. Por isso estamos aí há 2024 anos pós-Cristo, né? ou desde o início da vida hominal na Terra, tentando chegar a um plano regenerador, onde iremos ter uma vida de maior compreensão e entendimento humano, né? um sentimento de bem-estar, de acolhimento uns pelos outros, né? Onde o mal não vai predominar, o bem vai começar a se destacar, então as relações humanas serão mais satisfatórias. Mas são pequenas coisas que nós temos que nos despojar, mas nós não aceitamos. Nós não queremos abrir mão disso que nos prende nos caminhos, né? Então, eles advogam, sempre vão advogar sempre, pontos de vistas, mas o seu pessoal. Quando nós colocamos nossos pontos de vista, se eles estiverem sustentados na verdade, eles vão rejeitar, mas a princípio eles vão rejeitar argumentando com outros pontos de vista, ou nos entregando caminhos de ilusão. E nós vamos adorar. Os caminhos das facilidades, ele é ótimo. Se nós pudermos terceirizar a nossa evolução, nós faremos isso. Então basta eles encobrirem, né? Encobrir é passar um pano, não é? É uma varinha de condão mágica nas nossas enfermidades, nas nossas necessidades, de forma enganosa e não lúcida, nós acreditamos, né? É aquele bálsamo que nos alivia rapidamente, mas depois voltamos com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Então muitos, né, prodigalizaram, ou seja, jogaram fora o quê? Aquilo que nós temos de melhor para caminharmos no sentido evolutivo, né? A fé e a razão. A nossa capacidade de crer, de sermos fiéis a um ponto de vista, acreditar, confiar em Deus, nós jogamos essa relação, né, não de mera crença no sentido institucional, mas de acreditar de uma relação de confiança entre nós e Deus para o caminho da ilusão. E com isso, a fé no cômputo geral da verdade perde credibilidade por causa da ação desses homens. E a razão, né? Caminhamos com a instintividade, com os interesses humanos, não é? E a razão, aquela que é criteriosa, moral, ética, que quer realmente contribuir para a evolução humana, ela é descartada, não é? Então é como nós, Emmanuel coloca,
no livro Palavras de Vida Eterna, nós nos embebedamos da ilusão. Não é porque a palavra sóbrio, a sobriedade, quando fala, não está ligada diretamente à questão de consumo de substâncias alucinógenas. Não. Se a razão estiver embebedada na ilusão, é a mesma coisa. Nós estamos ébrios, não é? Não estaremos sóbrios. Estaremos fora da realidade, enxergando por outro prisma que não é o real, não é? Ilusão. Ou seja, além de não pensarmos naquilo que nós estamos fazendo, nós não sentimos. Vamos caminhando na trilha da ilusão e não percebemos, porque nos alienamos, né, com tamanha vontade nesses caminhos enganosos, que as consequências vão ser muito sérias, né? E na medida que isso vai ganhando consistência, nós vamos nos tornando, né, prisioneiros da nossa própria ignorância. Nós ficamos aprisionados em nós mesmos, nos nossos desejos, criados por essa ilusão, não é, que nos é imposta externamente, porque satisfaz as nossas paixões mais vis, de todos os interesses que nos alegram e nos satisfazem, né? Então, Cristo não sofismou, Cristo não usou de metodologias ou do verbo de retóricas baratas e ilusórias, não é? Para enganar, para iludir. Ele não criou argumentos enganatórios e ilusórios, não é? Para iludir, para criar falsos caminhos dentro de nós, não é? Ou seja, por nenhuma razão, em nenhum momento ele fez isso, não é? Então, olha, não acontece o mesmo aos cultivadores, não é? É claro que não, porque esses vão sofrer as consequências de aceitarem a verdade, de ver a dificuldade diante da realidade e quererem enfrentar os obstáculos que estão por vir, não é? Então, os homens de razão, não é? Esses homens de razão, são, a sua razão os desfigura. A face deles se torna uma máscara, a máscara da hipocrisia, não é? Então, eles são desfigurados do melhor que eles têm dentro de si, que é os sentimentos. Ficamos desfigurados dos sentimentos reais, daquilo que nos levará ao nosso crescimento, né? Eles são o quê? Como nos diz Chico Xavier em Palavras de Vida Eterna, são os violentadores, olha que termo, os violentadores do pensamento humano, via argumentos de autoridade. O argumento de autoridade, ele não admite discussão, porque ele é um dogma. Ele não admite refutação. É e é, ponto. Não existe a vírgula. Não aceita debate e discussão. Não é? Então, além desses argumentos de verdade, eles vêm com imposição e ameaças, caso não nos autossatisfazermos com essas ilusões que nos são proclamadas, que nos são anunciadas, né? Então, esses dogmatismos humanos, né, via esse argumento de autoridade, né? Então, segue Emmanuel, olha, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou, olha, o homem a buena dicha, olha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras. Das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e ilúsida. Entendeu? Olha, da clientela. Nos tornamos clientes desses propagadores de ilusão, porque nos satisfaz. Então, não só eles são culpados, nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade, porque as suas palavras, os seus argumentos nos agradam, nos satisfazem. Nós aceitamos muitas das vezes isso com racionalidade, com entendimento. Achamos que refletimos sobre aquilo e que estamos certos no caminho errado, não é?
Então, Jesus não temeu em momento algum, né? E não vacilou em hipótese alguma ante esses argumentos. Né? Nós já comentamos as passagens das pseudo-tentações do Cristo, porque o que poderia trazer dúvida interior ao ser mais inteligente, o mais culto, o mais inteligente, em todo padrão de conhecimento intelectual, moral, ético e de evolução que já teve aqui na Terra. Não é? O que o padrão terreno de paixões humanas poderia suscitar dentro dele, né? Trazer dentro dele um influxo, uma força externa, né? Para que as paixões humanas pudessem causar qualquer dúvida ou contradição dentro dele. Não há nada aqui que o satisfaça. O seu padrão de evolução, ele é outro, né? Ou seja, demonstrou a realidade a todo momento. Tudo que ele realizou e tudo que ele falou, ele exemplificou de forma concreta. Então ele demonstrou que na passagem das pseudo-tentações, aquela ali é uma parábola que ele está nos demonstrando que nós somos capazes de enfrentar os caminhos das desilusões e optar pelo da realidade, que por hora é difícil. Os obstáculos serão necessários e nós precisamos deles para nos superar, para nos aperfeiçoar, para nos elevar, não é? Então ele não vacilou de forma alguma. Nós é que fantasiamos, né? Por isso a Buena Dicha, nós adoramos isso, né? A realidade dele é outra. Nós ainda optamos pela fantasia, ou seja, a Buena Dicha nós permanecemos nas incertezas e na dúvida porque queremos, porque nos agrada, nos satisfaz, né? Para os que têm olhos, mas não veem. É isso que ele fala. Aqueles que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Porque há algo interior em nós que recusa aquilo. Mas essa ilusão que está em nós não pertence a nós. Foram colocadas dentro de nós por esses propagadores do caminho da ilusão. Não é? Então, nós só temos que recusar isso. Não é? No livro Fonte Viva, e também nos comentários da tradução que eu uso, né, a Bíblia do Peregrino, Alonso Scheikel, né, que é um grande teólogo, né, eles vão nos dizer, a gente fazendo um texto sobre isso, né, ele nos diz que a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável, não é? Aprendizes que não querem escutar, não querem ouvir, não é? E estranha. Daí a recusa de não querer escutar, para aprender e compreender a sua linguagem celeste. Porque exige mudança, exige transformação, exige abnegação, exige despojamento, exige criar dentro de nós, construir, edificar dentro de nós uma estrutura de liberdade espiritual. Pensar, viver, enfrentar as dificuldades do mundo terreno, mas ter o espírito liberto dessas convenções criadas pelas realidades, pelo caminho, né, de uma pseudo-realidade que é a ilusão. Isso nos satisfaz, nos agrada, não é? Então, quando nós falamos, Jesus não criou nenhuma religião, nenhuma. A sua religiosidade, ou a religião, se quisermos colocar que ele criou, é a do amor. É nas relações de entendimento, de compreensão e de amor entre os homens, né? A religião do amor é a religião da sua revelação, é daquilo que ele traz. Permanece, né, em novidade de vida, não é? Ou seja, à medida que nós vamos entendendo isso, então nós encaramos que o seu ensino, né, a religião que revela esse caminho do amor, é uma novidade que não nos interessa, porque nós achamos que o amor está vinculado apenas no plano das paixões, que aqueles que satisfazem o ego, o id, a instintividade, o ego, o amor, não o ágape, não é? Mas o amor eros, não é? Nós temos que passar por essas situações, mas temos que refletir aonde estamos aprisionados, não é, para não seguirmos o nosso caminho. Então, o charlatão, o que ele faz, o charlatão, né? Ele conquista os incrédulos, aqueles que não sabem nem o que acreditam, nem o que desacreditam. Mas eles vão conquistar aqueles que são os resistentes. Os resistentes são aqueles que permanecem na contradição, não sabem o que querem,
E geralmente a grande maioria, né, opta pela ilusão, opta pelos caminhos que lhes satisfazem, né? Os resistentes. É aquele olhar, né, para a realidade que os prende. Então, nós temos que olhar cada um dentro de nós, não devemos julgar o outro, temos que buscar dentro de nós. Qual é a realidade que nos prende? Aonde nós estamos entregando o melhor de nós, aonde? Para confissões religiosas que estão nos enganando, nos iludindo no caminho da verdade, que continua velando o espelho da verdade, não é? Porque ele diz, Paulo deixa bem claro que o conhecimento será eliminado porque conhecemos imperfeitamente, profetizamos imperfeitamente. Quando o perfeito chegar, o parcial será eliminado. Nós estamos continuando a optar pelo parcial, pela parcialidade do conhecimento. Nós não queremos abrir o todo, aclarar o todo da nossa consciência, o espelho ficar limpo para que possamos olhar para nós com mais critério, com mais determinação, com mais lucidez, não é? Então, é essa realidade que nos prende, ou seja, são pensamentos imaturos. Nós continuamos, né, na menoridade, a imaturidade. Nós já estamos no período da maturidade, no terceiro período da terceira revelação, né? Ou seja, essa imaturidade nos leva a reagir como eles fizeram com Cristo e com todos aqueles que quiseram transformar. Esse termo é belíssimo, né? Está no próprio livro Caminho, Verdade e Vida, mais à frente, são os sarcásticos da verdade. Eles zombam, escarneiam a verdade, né? Porque essa verdade, por que eles escarneceram e foram escarnecedores do Cristo, não é? E desses grandes homens que tentaram aclarar as consciências humanas, não é? Porque essa verdade é indesejável. O que alimenta os nossos desejos? A ilusão. Por isso, os pés no chão é muito difícil colocar. Porque colocar o pé literalmente no chão para dar um passo é pesado. Mas esse um passo que a gente dá, a gente não volta mais. Se nós caminharmos dentro da realidade aclarada, né? Então prossegue Emmanuel. No intercâmbio com a esfera invisível, olha, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez, ou seja, desse fim, se precaver, ficar atento contra os caminhos ilusórios. Temos que viver, não podemos abrir mão, temos que viver a realidade circunstancial da Terra, mas sabermos que somos transitórios. Estamos aqui por um período, né, de impermanência. Vamos mudar a nossa roupagem logo, logo, cada um ao seu tempo, não é? Então nós temos que, para termos alguma bagagem espiritual, para pleitearmos uma morada mais satisfatória, um mundo mais satisfatório para nós mesmos. O beneficiado vai ser nós, não é? Então nós temos que tentar discernir os caminhos da verdade, né? Discernir, renovar, para termos uma contribuição melhor, uma compreensão melhor. Compreender é dar uma extensão à nossa capacidade de entendimento, de compreender, de racionalizar a realidade. Ou seja, nós vamos ter um nível maior de entendimento e vamos compreender o padrão de responsabilidade que nós temos. O padrão de responsabilidade que nos compete a cada um e à coletividade humana encarnada e desencarnada. Porque temos que dar o nosso contributo na obra da criação, como diz lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 132, não é? No último parágrafo. Então nós temos que dar o nosso contributo, né? Ter a percepção do sentido da vida. O sentido da vida é caminhar para e passo com a realidade, não é? Enfrentando a nós mesmos, não é? Então, segue Emmanuel, a técnica do elogio, olha, nós adoramos, né? Quem não adora ser elogiado, né? A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido, não é? De caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Olha que profundo o que Emmanuel está nos despertando.
A maioria que lê isso aqui, que Emmanuel coloca, através da psicografia de Chico, não se interessam por isso. Não se interessam. Muitos recusam a doutrina espírita porque não querem enxergar a verdade. Querem caminhar com as facilidades, não é? Querem terceirizar o seu caminho para que outros façam, né? Ou seja, isso aí é um acomodamento. Nós estamos nos acomodando em quê? Nas leviandades. O caminho da leviandade é um caminho sério que segue o propósito da verdade ou é ilusório? É fácil entendermos, né? Ou seja, para entendermos, como a gente fala, Jesus, seja a sua linguagem sim, sim, não, não. Temos que ter essa definição. Para entender, né, a sua linguagem, é preciso nos esvaziar, e isso no livro Palavras de Vida Eterna, dos resíduos da ilusão. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos caminhando dentro dos critérios de uma realidade, de um caminho sério, reflexivo, estruturado, na prudência, né? na sensatez, nós vamos retirando de nós, não é, vestígios, resquícios ilusórios que ainda estão em nós. E aí o caminho ele fica mais fácil, né? Ou seja, os terrenos, né, para recebermos o quê? Em espírito, a verdade. Não é isso? Ou seja, que verdade é essa? É o significado dentro de nós da palavra divina, da palavra que realmente quer nos indicar o caminho da verdade e da vida, porque ele trilhou esse caminho. Nós não sabemos ainda. E nesse percurso, o caminho da ilusão vai estar atravessando os nossos caminhos, insistentemente. E quando nós escutamos, nós vamos para um lado ou para o outro. E a trilha reta do caminho, nós vamos abrindo mão dela para seguir caminhos paralelos. Essa é a proposta do caminho da ilusão, o caminho das fantasias, não é? Então segue Emmanuel. Mais razoável, olha, mais razoável. Na doutrina não tem nada de obrigar ninguém, é uma opção, são escolhas nossas. Mas é razoável, mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, muito. Nós não temos condições de caminhar na realidade de uma hora para outra. É uma construção paulatina, homeopática, né? A principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Se nós precisamos nos regenerar, porque ainda somos, desculpe, é uma palavra muito dura, degenerados. Nós vamos transpor para um mundo de regeneração, vamos iniciar o caminho, porque na nossa condição de seres que estamos na condição, num plano de provas e expiações, porque somos degenerados. Qual é a nossa degeneração? É moral. Me perdoe, mas nós temos que falar aquilo que é a verdade. E eu estou incluído nisso, não é porque eu estou falando, não. Todos que estão aqui estão na mesma condição do espírito de provas e expiações. Temos distinções, tem aqueles que já estão caminhando com dificuldade, mas melhores, estão à nossa frente. Nós estamos tentando, e tem os retardatários. Mas nós não entendemos que temos que caminhar junto numa proposta real, concreta, não de pegar atalhos. Os atalhos são ilusórios, não é? Então nós não interessamos por isso, não é? Essa palavra, né, mais razoável compreender, vai nos levar a uma emancipação. Emancipar é nos tornar autônomo daquele que nos subjuga. E o que tem nos subjugado? A ilusão. Ela nos subjuga, ela nos condiciona, né? É uma emancipação íntima, né? Que vai surgir aonde? Aonde vai ocorrer essa emancipação? Na consciência. Não é? O nosso superego vai passar a vencer o ego, o id e o ego. E aí vamos caminhar de uma forma mais satisfatória, mais salutar, né? À medida, né, que a consciência se dispõe a buscar. Esse que é o problema. A consciência que opta pela ilusão, ela não tem disposição para mudar. Então ela está satisfeita, contente com aquilo que ela tem por hora, né? Então ela não quer buscar. Então estes guerreiam, não é? Aqueles que querem, esses que estão enfrentando, eles estão guerreando contra quem? Contra a ignorância. É buscar conhecimento, é entendimento de si mesmo, não é? É o conhecer, né, o si mesmo, não é? É negarmos os caminhos da ilusão, não é? Ou seja, mas é um movimento de iluminação.
geral que nós temos que fazer em torno de nós, né? Em busca de quê? Qual a primeira característica que nós vamos obter isso? Está na terceira e na sétima, e na sétima bem-aventurança, a paz. Primeiro conquistaremos a paz e depois seremos proclamadores da paz. A paz levará à tranquilidade daquele que sabe que vai passar por dificuldades, por expiações difíceis, por provas, mas ele está no caminho, não é? Ele está no caminho, então ele vai ter mais coragem para enfrentar isso. Isso aí está lá no livro Encontros no Tempo, que psicografado para o Chico Xavier. Então, olha, nem sempre os amigos da verdade são aceitos, né? Muitos vão continuar até nos relacionando conosco, mas vão evitar quando tocarmos nesse assunto, não é? Muitas vezes porque aquilo não satisfaz. Geralmente são considerados, olha, fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo, porque as mudanças virão, as consequências virão, se continuarmos teimosos, recrudescentes, não é? Quisermos continuar, né, no caminho da ilusão. Então, olha, pelos pseudos, quem vai nos prender nesse caminho e vai tentar nos reter no tempo, na caminhada? São os pseudos proclamadores, né, e detentores de verdades perecíveis, verdades fugídias, não é? Que não tem consistência, que não vai nos propiciar a estrutura de um caminho pavimentado na verdade, mais fácil de caminhar, não é? Então, cada um tem o seu dia para acessar, para aceitar, para caminhar a verdade. Porém, não é? O porém é que é o problema. Mas quais serão as exigências para me caminhar para a verdade? Vai mudar muito aquilo que me satisfaz, aquilo que ainda me prende aos aspectos terrenos, né? Aos dogmas que nos paralisam? É uma decisão de cada um, não é? Então, por que isso? Porque porque a verdade, ela é eterna, ela não oscila, ela muda, ela é um padrão, não é? Ela é um espelhamento, né? Emana de quem? De Deus. E Deus é soberanamente justo e bom. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não é? Então ele é imutável. Então seus princípios são imutáveis. E nós não queremos seguir isso. Nós queremos seguir o da mutabilidade e das facilidades, não é? Então, se nós, aquela candeia que nós acendemos dentro de nós, já é uma luz que já está sendo ventilada, oxigenada pelo amor do Cristo e pelos seus ensinamentos, não é? Então, se nós já possuímos essa luzinha da verdade, né? Por que não lhe seguir? É uma questão que está no livro Espírito e Verdade, né? Por que nós não seguimos a rota de luz que o Cristo nos apresenta? Ele diz, vós sois a luz do mundo. Agora precisamos brilhar nossa luz diante dos homens. Como? Através de atos, atitudes, ações concretas, conduta. Pela retórica só não muda nada, não é? Então, nós vamos colocar aqui, para encerrarmos, né, duas reflexões, como sempre nós fazemos. Uma está no livro Roteiro e a outra está no livro Palavras de Vida Eterna, né? Colocamos sempre aquilo que os grandes pensadores colocam, né? Para entendermos que as nossas limitações são grandes também, né? Então, nesse sentido, dogmas, né? Ou quando nós falamos lá atrás, aqueles que negam e nos impõem pelos argumentos da autoridade, não é? Porque são impostas, né? Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. Então, pegaram Deus, pegaram o Cristo, os ensinamentos, o Evangelho, né, a boa nova que é o Cristo, e cada religião institucional pegou uma gaiolinha, botou para si e dispersou a verdade, fragmentou a verdade. Esse é o espelho que Paulo fala, não é? Como enigmas no espelho. Nós olhamos e não conseguimos ver, porque o espelho está todo velado, ele está manchado. Porque é o meu Deus, o Deus do outro, e entre cristãos há vários deuses, só o meu que é, e o da minha religião e da minha confissão, é o dono da verdade.
ou da ilusão? Não é? Porque somos nós que classificamos assim, Deus não, não é? Então, para seguirmos, olha, não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos. Nossa, se nós entendermos isso, nós temos que conviver uns com os outros, dialogar uns com os outros, mas cada um tem que olhar a realidade circunstancial que ele vive por nossos olhos. Mas nós deixamos que outros olhem por nós. Então nós vamos ficar com verdades particulares e não universais. A verdade universal é a de Deus e o Cristo trouxe ela. Mas não interessa, porque vai mudar a nossa condição, que por hora nos satisfaz, não é? A realidade por teus olhos. Nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Ou seja, nem a leitura do nosso cotidiano, da nossa vida, nos é permitido fazer. Nós temos que fazer de acordo com os princípios de homens que criaram, através de argumentos de autoridade, de imposição intelectual, não é, para manter os seus interesses, optamos pelas verdades humanas e não a do Cristo, que é o caminho da verdade e da vida, que é a trilha de retornarmos à condição de filhos de Deus, não é? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço mais uma vez aos amigos que têm assistido nossos vídeos. Não importa para mim a quantidade, porque eu sei principalmente quais são os que estão assistindo e foram junto com esses queridos amigos que nós começamos essa proposta. Que Deus esteja convosco, esteja conosco, esteja no meio de nós, entre nós, em todos os corações humanos, no plano da matéria e no plano dos nossos irmãos que já desencarnaram, mas estão aqui em intercomunicação, não é? Em contato direto conosco, que possamos superar as nossas dificuldades e caminharmos na trilha da verdade. Muito obrigado.